Se você ouviu falar em BNCC Computação e imediatamente pensou, agora eu vou ter que ensinar programação? Ou então, minha escola nem tem laboratório de informática. Como eu vou trabalhar isso? Calma, porque uma das primeiras coisas que você precisa entender é que trabalhar computação na escola não significa simplesmente colocar uma criança na frente de um computador. E muito menos transformar todo professor em programador. Na verdade, muitas habilidades da BNCC Computação podem ser desenvolvidas usando papel, objetos, brincadeiras, situações do cotidiano e até atividades que você já realiza com seus alunos. Neste vídeo, eu vou mostrar de forma simples o que é a BNCC Computação, quais são os seus 3 grandes eixos e, principalmente, por onde você pode começar. Então fica comigo até o final. Olá, eu sou o professor Reginaldo Lima e aqui nós conversamos sobre educação, tecnologia, inteligência artificial e todas essas transformações que estão chegando à sala de aula. E hoje eu quero falar especialmente com o professor que olha para a BNCC, computação, e pensa, por onde eu começo? A resposta pode ser bem mais simples do que parece. Antes de pensar em atividade, precisamos entender o propósito. Em 2022, a computação passou a contar com um complemento específico à Base Nacional Comum Curricular. Esse documento organiza competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas ao longo da educação básica. E existe um detalhe muito importante. A ideia não é simplesmente ensinar nossos alunos a usar tecnologia. Porque uma criança saber abrir um aplicativo, assistir a um vídeo ou utilizar um celular não significa necessariamente que ela compreende tecnologia. Existe uma diferença entre ser usuário de tecnologia e compreender o mundo digital no qual estamos inseridos. E é justamente aí que entra a BNCC Computação. Ela está organizada em 3 grandes eixos: pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Vamos entender cada um deles. Vamos começar pelo pensamento computacional. Talvez esse seja um dos conceitos que mais assustam quando alguém ouve falar pela primeira vez. Mas pense comigo. Quando você pega um problema grande e divide esse problema em partes menores, quando você identifica padrões, quando organiza uma sequência de passos para realizar determinada tarefa, você já está trabalhando princípios relacionados ao pensamento computacional. Imagine uma atividade simples. Você pede para uma criança explicar todos os passos necessários para escovar os dentes. Primeiro, pegar a escova. Depois, colocar o creme dental. Molhar a escova. Escovar os dentes. Enxaguar a boca. Perceba que existe uma sequência lógica de comandos. Isso se aproxima da ideia de algoritmo, e você não precisou abrir nenhum computador. Outro exemplo. Você pode desenhar um pequeno caminho no chão da sala e pedir que um aluno dê instruções para outro chegar até determinado ponto. Dê 2 passos para frente, vire para a direita, dê mais 3 passos, vire para a esquerda. Além de ser divertido, você está desenvolvendo raciocínio lógico, sequência e resolução de problemas. Isso é computação desplugada. E pode ser trabalhada mesmo em escolas que possuem pouca infraestrutura tecnológica. O segundo eixo é o mundo digital. Aqui começamos a compreender como as tecnologias funcionam. E novamente, você não precisa começar explicando assuntos extremamente complexos. Podemos começar pelo cotidiano. Pergunte para seus alunos: o que acontece quando você envia uma fotografia pelo WhatsApp? Como aquela fotografia sai do seu celular e chega até o celular de outra pessoa? Onde ficam armazenadas nossas fotografias quando utilizamos um serviço em nuvem? Qual a diferença entre memória do celular e internet? O que é uma rede? Perceba que estamos deixando de trabalhar apenas o uso da tecnologia para começar a compreender a tecnologia. Dependendo da idade dos alunos, esses conceitos naturalmente serão aprofundados. Mas podemos começar com perguntas simples e situações próximas da realidade deles. E aqui encontramos uma mudança importante. O aluno deixa de ser apenas consumidor da tecnologia.
Ele começa a entender o ambiente digital no qual vive. E chegamos ao terceiro eixo: cultura digital. Talvez seja aquele que esteja ainda mais presente no cotidiano dos nossos alunos, porque aqui entram assuntos como comportamento nas redes, segurança, responsabilidade, ética, produção de conteúdo e participação no ambiente digital. Imagine trabalhar com uma turma a seguinte situação. Um aluno recebeu uma fotografia de um colega em um grupo. Ele pode compartilhar essa imagem sem autorização? A partir de uma situação tão simples, podemos conversar sobre privacidade, responsabilidade, respeito e ética no ambiente digital. Outro exemplo: mostre duas notícias para os alunos, uma verdadeira, outra falsa, e peça que eles investiguem alguns sinais que podem ajudar a identificar qual informação é confiável. Você estará trabalhando cultura digital. E olha como isso se torna ainda mais importante atualmente. Vivemos em uma época de inteligência artificial, conteúdos manipulados, desinformação e redes sociais. Nossos alunos precisam aprender não apenas a acessar informação, eles precisam aprender a analisar essa informação. Agora chegamos à principal pergunta deste vídeo: por onde o professor deve começar? Eu recomendo 4 passos. Passo 1. Não comece pela ferramenta. Não comece pensando: qual aplicativo eu vou utilizar? Comece pensando na aprendizagem. Qual habilidade eu quero desenvolver? Depois você escolhe o recurso. Em algumas situações será um computador, em outras será um celular. Mas em muitas atividades você poderá utilizar apenas papel, lápis, cartões ou objetos da própria sala. Passo 2. Escolha um dos 3 eixos. Não tente trabalhar tudo de uma vez. Comece escolhendo um eixo: pensamento computacional, mundo digital ou cultura digital. Depois procure uma habilidade adequada à faixa etária dos seus alunos. Passo 3. Traga para o cotidiano. Esse é um dos segredos. Transforme conceitos abstratos em situações que o aluno conhece. Quer ensinar algoritmo? Utilize uma receita. Quer ensinar sequência? Utilize o caminho entre a sala e a biblioteca. Quer falar sobre segurança digital? Trabalhe com situações envolvendo senhas. Quer trabalhar cultura digital? Converse sobre redes sociais, imagens, vídeos, fake news e comportamento na internet. Quando o conteúdo se aproxima da realidade do aluno, a aprendizagem começa a fazer muito mais sentido. Passo 4. Comece pequeno. Você não precisa desenvolver um grande projeto de robótica na primeira aula. Comece com uma atividade de 20 ou 30 minutos. Observe a resposta dos alunos, faça adaptações e avance gradativamente. O importante é começar. E eu quero deixar uma atividade muito simples para você experimentar. Escolha um aluno para ser o robô. Outro aluno será o programador. Coloque um objeto em algum lugar da sala. O programador terá que criar comandos para fazer o robô chegar até aquele objeto. Por exemplo, dê 2 passos para frente, vire para a direita, dê 3 passos, pare. Mas existe uma regra: o robô só pode executar exatamente aquilo que foi ordenado. Se o comando estiver errado, o robô também deverá executar errado. E aí acontece algo fantástico. Os alunos começam naturalmente a identificar o erro, modificar o comando e tentar novamente. Na computação, nós chamamos esse processo de identificar e corrigir erros de ou. Tudo isso pode acontecer dentro da sua sala de aula, sem computador, sem internet e de uma maneira extremamente divertida. Por isso, quando alguém disser que trabalhar BNCEC computação significa ensinar crianças a programar computadores, lembre-se de que isso é apenas uma pequena parte de um universo muito maior. Estamos falando sobre ensinar nossos alunos a pensar, resolver problemas,
compreender tecnologias, analisar informações, tomar decisões, criar e participar do mundo digital de maneira crítica, ética e responsável. A tecnologia continuará mudando. Os aplicativos que utilizamos hoje provavelmente serão diferentes daqui a alguns anos, mas a capacidade de pensar, resolver problemas, aprender e se adaptar continuará sendo fundamental. E talvez esse seja um dos maiores propósitos da computação dentro da educação básica. Agora eu quero saber de você. A sua escola já começou a trabalhar as habilidades da BNCC Computação? Conta aqui nos comentários qual tem sido a maior dificuldade. E se você é professor, coordenador, gestor ou trabalha com tecnologia educacional, se inscreva aqui, porque nos próximos vídeos eu vou trazer atividades práticas de pensamento computacional, mundo digital e cultura digital, que você poderá aplicar diretamente com seus alunos. Inclusive atividades que não precisam de computador nem de internet. Então se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com outros professores e ative as notificações. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!